irmãos, hoje nós vamos conversar sobre os trabalhadores espirituais do Cruzeiro da Luz. Pai Valdo, quem são os trabalhadores espirituais? Caríssimos irmãos que me escutam, paz e alegria para todos. Mãe Soraya, meus irmãos, os trabalhadores espirituais do Cruzeiro da Luz são os trabalhadores espirituais da Umbanda, né? Quem são eles? É uma pergunta muito interessante e que nas diversas escolas umbandísticas e até nos templos e tendas ocorre às vezes uma controvérsia em torno da visão de quem são esses trabalhadores, de onde vêm, por que vêm, por que estão entre nós. A Umbanda Espírita Cristã, ela tem uma visão simples em relação a isso. Porque, como eu sempre digo, é importante entender que Deus é simples. Jesus é a simplicidade, E a espiritualidade é simples. Quem cria as confusões, aumenta as fantasias, as concepções, as mais imaginadas e imaginárias possíveis, somos nós, não são eles. As religiões existem aonde? Porque no plano encarnado ou no plano astral ainda mais baixo. Mas no plano espiritual real não existe. Como diz Joana de Ângeles, a grande religião é o amor. O grande pastor é Jesus e ponto, simples. Os amigos da espiritualidade nada mais são do que espíritos, como nós somos. A diferença entre eles e nós é que estamos encarnados e eles já desencarnados no plano espiritual, na busca do crescimento, da ascensão evolutiva. E lógico, como eles já estão no plano astral, a visão deles é muito mais ampla. Se esses espíritos já tomaram consciência da sua necessidade de crescer à luz do amor, à luz do Evangelho, automaticamente o amor obriga a se voltar para os seus irmãos que ainda estão caminhantes e sofrem, para ajudar, orientar, ensinar a caminhar para o mais alto. E os espíritos que nós damos o nome de guias, nada mais são do que esses irmãos nossos, que do plano espiritual, do plano astral, se voltam, ou por pedido desse plano superior astral, ou por escolha e oferecimento deles mesmos, para que voltem-se para o mundo encarnado, a fim de ajudar seus irmãos caminhantes a terem uma orientação mais segura e séria, da religiosidade, da volta a Deus, a orientação e o consolo de seus males. Então, a função essencial desses mentores e guias, como nós chamamos, é essa. E quando nós falamos em guia, é muito interessante que, através dos médiuns mais conscientes, mais espiritualizados, esses guias gostam sempre de dizer, como a Joana de Ângeles, diz, e muitos guias, aqui no Cruzeiro da Luz, tivemos oportunidade já de ouvir isso, deles dizerem, nós não somos guias, nosso guia único é Jesus. Nós somos seus irmãos que estamos nos unindo a vocês para de mãos dadas caminharmos junto em direção da luz maior, do bem maior que é Deus. E Pai Valdo, por que esses trabalhadores espirituais, esses mentores, eles adotam roupagens perispirituais específicas na Umbanda? Veja bem, Mãe Soraya, por quê? É uma pergunta interessante e que, para mim, Pai Valdo, durante muitos anos, desculpa o termo, mas é esse, bagunçou minha cabeça, tá? Eu não sou absolutamente preconceituoso, nem proselitista, nem preconceituoso, mas eu adoto a filosofia kardecista, que um índio, por exemplo, que ainda está vivendo um processo evolutivo primário, queiramos ou não, é essa a realidade, ainda intelectualmente, ainda religiosamente, haja vista
como nós vemos, o antropomorfismo em relação às deidades, né? A Deus, que, como diz a sociologia muito bem, e a antropologia, né? É própria das culturas mais primitivas. Enquanto as culturas primitivas antropoformizam a divindade, as mais adiantadas fazem o quê? Tentam divinizar a humanidade. Então, para ser um guia, como nós chamamos, um espírito que venha para lhe dar a mão e lhe orientar, é necessário que você já tenha uma visão mais ampla das coisas. Não que a cultura indígena, pelo amor de Deus, ou a afro, não tenha seus valores, tanto tem que a Umbanda bebe esses valores, mas ainda carece do aspecto intelectual, cultural, né, no sentido de evolução, né, de uma busca de uma religiosidade fora da pura crendice, superstição ou do fetichismo. E eu me perguntava, mas como que o índio pode ser um guia, né? Um ex-escravo, repito, nada contra, né? Não se trata de preconceito, e sim de uma análise clara de uma situação, né? Poderia vir para ser um guia. O próprio Divaldo Franco, infelizmente, né, por um erro de conhecimento, por não conhecer a Umbanda, ele fala sobre isso, quando ele se refere aos pretos velhos, né, trazendo essa mesma visão. Agora, não adianta a gente chegar e dizer se é preconceito contra o negro. Não contra o negro, muito pelo contrário. Vamos encontrar negros hoje de uma cultura maravilhosa. Haja vista o Obama, né, presidente dos Estados Unidos, haja vista o ex-presidente do Supremo Tribunal, o Joaquim Barbosa. Não se trata da cor negra, e sim de um momento vivencial, cultural na história, né? Onde aqueles espíritos ainda estavam em processo de aprendizado, né? De crescimento intelectual, psicológico, enfim. Então a gente entende, por que um caboclo e preto velho na Umbanda? Como ele diz, isso bagunçou muito minha cabeça durante algum tempo. Hoje não, porque a Umbanda Espírita Cristã abriu para mim uma luz, um leque. Na realidade, não se trata da identidade reencarnatória de um guia espiritual, e sim de uma roupagem perispiritual que ele assume para trabalhar na Umbanda, né? Que é muito diferente. O mesmo preto velho daqui do Cruzeiro da Luz, ou de outro centro umbandista, é o doutor Mariano, o mestra fulana, num centro kardecista. O espírito é o mesmo. O que muda é a roupagem perispiritual sob a qual ele se apresenta. Porque nós, humanos encarnados, que somos curiosos, fugimos do essencial para sempre estar atrás do acidental, é que ficamos preocupados com a identidade do espírito, quem foi ele na última encarnação, enfim, como é que ele se veste lá no plano espiritual. Para eles isso não tem importância nenhuma. A importância para eles é a mensagem que eles têm a passar. E essa mensagem é a mensagem de ajuda, de fraternidade, é a mensagem de orientação doutrinária e evangélica que nos ajude a caminhar para o alto. A preocupação de identidade é nossa. E a Umbanda, ela traz essa coisa linda para mim. Os espíritos, ao adentrarem o movimento umbandista para trabalharem, eles anulam a sua identidade. Não interessa se é doutor fulano, mestre fulano, se é irmã fulana, se é madre ciclana. Ele é apenas o seu irmão, que está aqui para te ajudar. E como foi pré-estabelecido no movimento umbandista, desde a sua fundação, no plano astral, né? O Triângulo das Formas se formou para identificar os guias de Umbanda, sem identificar a sua própria identidade. Então criou-se a linha dos caboclos, a linha dos pretos velhos, a linha das crianças, voltados a quê? À cultura brasileira. Mais uma vez,
afirmando que a Umbanda é uma religião brasileira. A cultura brasileira trazida a nós. E cada um desses dessas vestimentas perispirituais, conclamando, como se tocando uma trombeta. Meus irmãos, escutem a grande mensagem de evolução. O caboclo quer te falar de simplicidade, de altivez doutrinária. Ele quer te falar de vida, de natureza. O preto velho vem. Meus irmãos, olhem para nós, queremos te falar de quê? De humildade, de simplicidade. Vêm as crianças. Meus irmãos, queremos te falar de quê? Pureza de coração, de alegria de viver sob a lei de Deus. E vem a turma de apoio, que são os Exus e Pombagiras, com suas vestimentas, nos falar de quê? Proteção, defesa, como mensageiros da lei de Deus, do bem maior. Então você veja que as roupagens perispirituais, mais do que ter a preocupação de identificar o espírito, tem a preocupação de passar uma mensagem evolutiva. E imbuído nessa mensagem, Mãe Soraya, meus irmãos, está a chamada do povo brasileiro à fraternidade cristã. Então vamos ver na linha dos caboclos, essas entidades assumindo roupagens espirituais de índios. Índios foram os habitantes primeiros da nossa terra, hoje abandonados, largados ao léu, por toda uma cultura branca, branca entre aspas, que se implantou através das colonizações. Ele vem nos dizer o quê? O índio é nosso irmão. O índio é o habitante primeiro dessa terra. Dentro da linha dos caboclos, temos os índios, temos os boiadeiros. Essas entidades assumem essa roupagem por quê? Por afinidade, ou porque alguma encarnação já foram peões. Para gritar o quê? Fraternidade para com os peões, que estão largados lá nas fazendas, conduzindo gado, escravizados pelos patrões, esquecidos pelas grandes cidades, pela sociedade em geral. Vêm os caboclos marujos, marinheiros, falar de quê? Dos pescadores, do marinheiro, da mesma forma, excluídos. Os baianos vêm falar de quê? Vêm falar do nordestino. Esses nordestinos, coitados, que saem das suas terras, vêm para cidades grandes em busca de uma dignidade de vida, e chegando aqui, encontram o quê? Dignidade? São os nossos porteiros, lavadores de carro, garagistas. Então você vê que a espiritualidade vem na sua simplicidade, assumindo roupagem para nos passar uma mensagem evolutiva e nos chamar à inclusão fraterna. Dizer que todos somos juntos. Por isso usamos o branco para falar da igualdade. Preto Velho vem falar de quê? Vem nos dizer, além da mensagem de simplicidade e pureza de coração, ele vem nos falar da inclusão do negro. Sim, não existe mais preconceito racial, existe muito. O negro é nosso irmão. O negro é capaz de tantos e tantas coisas quanto um branco. O que muda é apenas a epiderme. Então ele vem falar da inclusão do negro. E vem falar da inclusão do ancião, do velho. Outra classe abandonada. Velho não presta para nada. Haja vista que até as leis permitem, admitem de forma terrível, principalmente no Brasil, você depois dos seus 50 anos já não presta para nada. Você procurar emprego, você não vai ter. Porque passou dos 50, não presta mais para nada. Um homem de 67 anos como eu já não serve mais para nada, quando eu acho que eu sirvo para muita coisa, nem que seja para falar. Então ele vai falar da inclusão do ancião, do velho, abandonado nos asilos, nas casas. Quantas famílias pegam seus parentes, avós,
pais, mães, infelizmente, e abandonam nos asilos. E as crianças vêm falar de pureza e sabedoria e alegria de viver, sim, mas também vem nos chamar a inclusão da criança, a criança abandonada, a criança de rua, a criança dos orfanatos, né? As crianças índias, negras. Enfim, você veja que a Umbanda, quando planejada pelo plano astral, ela tem todo um cunho de nacionalidade cultural brasileira, como se fosse uma grande bomba a explodir para chamar a atenção da gente. Hoje é muito bonito você ver a sinhazinha de antigamente, hoje toda empoada, ainda cheia de brincos e beleza, ajoelhada no pé de um preto velho, pedindo ajuda, pedindo orientação. Tá? Então essa é a beleza da Umbanda. Então falar de guia espiritual é falar desses amigos da espiritualidade, grandes benfeitores. Por trás de uma roupagem perispiritual de caboclo, de preto velho, de criança, de Exu, estão grandes irmãos espirituais. Tá? Se quisermos falar desse nome, mestres. Né? Quanto já se ouviu falar que numa criança brincando com seu guaraná, com suas balas, seus brinquedos, está ali um grande mago, um grande mestre oriental. Porque o perispírito, que é o corpo, né, para além do corpo denso físico, o corpo que nós, né, usaremos depois de desencarne, ele é um corpo maleável, ele é um corpo fluídico. A mente espiritual dá a ele a forma adequada ao seu momento consciencial pessoal evolutivo. Então essa é a grandeza e a beleza da Umbanda. Guia espiritual na Umbanda é isso. Não interessa para mim se o meu caboclo foi índio bororó, da aldeia tal, foi pajé, foi cacique, foi... Porque ele não está interessado nisso. E normalmente não foi. Alguns casos pode até, sim, ter sido. Mas normalmente não. Interessa para mim é que ele, assumindo essa roupagem, tem uma mensagem passada através de mim, médium. E essa mensagem tem que ser uma mensagem que levante as pessoas. Não desperte curiosidades através de fenômenos, através de fantasia, de historietas, mas que desperte, mexa com o coração, mude valores mentais, né? E eleve pela reforma íntima a um crescimento para o alto. Então esse seria o objetivo desses benfeitores espirituais em relação a nós? Com certeza. Reforma íntima, elevar para o alto. Com certeza, não há outra. Se você quiser colocar outra coisa, você está burlando a missão dessas entidades espirituais, né? Está tapando a canalização com a função da mediunidade, com Jesus, pelo menos, tá? E você está impedindo quantos de seus irmãos encarnados de ouvindo a palavra de uma entidade, um incentivo, a busca. Mudem sua maneira de ser, sua maneira de pensar. Acabe com esse joguete triste de tenda dos milagres, que os guias vêm para cá para resolver problemas. Né? Isso é fruto da vaidade, é fruto da falta de amor pessoal, né? De uma quantidade de médiuns. Espírito nenhum vem para cá para resolver problema mesquinho de ninguém. Eles podem até ajudar, irradiar sobre, apontar caminhos, preparar, né, caminhos para a solução de problemas que você tenha merecimento de ter, mas jamais realizar um milagre para resolver teu problema enquanto você fica sentado. Ele vai lhe ensinar a caminhar, porque caminhando e resolvendo teus problemas, você aprende, você amadurece, você cresce. Se eles fizessem isso, eles iriam invadir seu livre-arbítrio. E isso seria não cristão, não espírita, mas seria um trabalho de quiumba, ou seja, um trabalho de fetichismo puro e simplesmente. Muito obrigada, Paivaldo, mais uma vez. Meus irmãos, não percam a próxima entrevista, que será sobre o tema O que é religiosidade. Tema importante esse, não percam. Até lá.
Meus irmãos, obrigado pela atenção. Que Jesus abençoe a todos com sua paz e sua alegria. Como diz nosso amigo Exu Malandrinho do Cruzeiro das Almas, sempre para frente e para o alto. Graças a Deus.